que ela tem dois aspectos, mas acaba tendo só um único aspecto. Ou seja, a salvação que é sozo compreende duas partes, que na verdade só se vive de uma única forma, ou de uma única forma e sequência, que começa aqui na terra e termina nos céus. Ou ao contrário, a salvação, o que indica que nós estamos a viver a salvação de Deus, ela tem que impactar a nossa natureza espiritual e também afetar a natureza física. É um dos pontos cruciais para se dizer que realmente você está vivendo a salvação. Por isso que, na minha forma de ver, a África, e eu falo isso com revolta no meu coração, obviamente, estou chateado com isso, porque a forma com que as pessoas vão vivendo revela muito se entenderam a salvação ou não. Porque a salvação no aspecto original, que é a sozo, ela é uma transformação até de cultura de vida. Escuta, quando eu comecei a ouvir muito sobre os meus primeiros contatos com os ensinos de discipulado, veja só o nível que nos levaram. Discipulado, afinal, não era só vir na igreja, ouvir pregação, ou ser aconselhado pelo pastor quando tem problema. Semanalmente, eu me encontrava com o meu discipulador, que começava a lidar com a minha vida, desde como é que eu estou naquela semana, se eu orei, se eu tive algum avanço espiritual. Você pensa que vai parar ali, mas não. Depois entra no campo, como está a tua vida emocional? Aí eu explicava, não, estou bem, não sei o quê. Pensava que ia parar aí. Aí começa a entrar nos campos mais constrangedores. Como está a tua vida sexual? Como é que você está a viver nessa semana sobre essa área sexual? Você chegou a defraudar alguém? Você, sabe? Essas perguntas complicadas. Então, começa a acessar em áreas que vão mexer com você. Depois de perguntar como está a questão sexual, e eu era ainda solteiro, quer dizer, está perguntando se eu morar, se fiz embora, se fatiguei, ou então se é que tem crianças aqui, senão não, já ia falar já. Se fui embora, né, ver pornografia, coisas assim. Perceba até que ponto a luz está a começar a invadir. E aí pensa que vai ficar por ali. E ele fala assim, como é que está a tua vida financeira? Eu dizia, mas para que isso tudo? Porque isso é discipulado. Isso é discipulado. Percebe que a tua vida quase que não está nada, justamente porque eu nunca lhe confrontei nessas áreas. Então, o que é esse discipulado? Isso é salvação. Porque ele é completa. A salvação é completa. Ela não é só um aspecto espiritual, mas é um aspecto moral, sentimental, físico e material. É isso que diz que ser salvo
corpo, alma e espírito. Como Paulo fala, quero que vocês sejam completos. Veja. Então não tem como nós falarmos de salvação. Por isso gastamos quase um mês conhecendo todos os aspectos teóricos e teológicos da salvação. Vimos que nós fomos salvos não só por Deus, mas de Deus. Fomos salvos da ira de Deus, da justiça de Deus. Jesus, ele pagou a justiça de Deus. Mas a salvação, ela tem um impacto material. E eu falei semana passada, é por isso que, de um lado, alguns extrapolaram, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, que para eles, você demonstra que tem Deus se você está começando a ficar rico. E conhecemos algumas igrejas que têm essa linha. Amém? Então, esse é o lado também ruim, perigoso sobre a salvação. Mas também tem outro lado ruim, que é o tradicionalismo. E parece que é essa visão cristã que foi importada para a África ou para Angola, onde os brancos vêm aqui. Eu já vos contei aqui, eu vim de uma igreja tradicional lá em Benguela, só de pobres lá. E esse americano chegou, já morou aqui nos anos 60, no Bié. Esse americano é um milionário, e toda vez que vinha aqui em Angola, em Benguela especificamente, porque ele foi um dos precursores da fundação desse movimento ou dessa igreja aqui em Angola. Então ele vinha aqui e ele era um Deus. Os negros se curvavam diante dele. E claro, quando vinha aqui, abençoava, dava as coisas e tudo mais. Até que, nos seus últimos dias, ele falou assim: vocês sabem que eu morei muito tempo aqui na África, aqui em Angola, no Bié. Ele foi um dos fundadores do seminário daquela igreja. E falou assim: a minha riqueza toda saiu daqui. Tudo que eu tenho, ele explorava diamante. Então percebe que um evangelho que nos pregaram, e aqui nada contra os meus irmãos brancos, eu amo os meus irmãos brancos, mas foi um evangelho que não é completo, que é só se preocupar para ir morar no céu. E aqui na terra você vive como um pobre. Então, salvação é change your mind. Por isso que Paulo falou: e não vos rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. E não vos conformeis com este sistema, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa compreensão, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita, completa, salvação completa, vontade de Deus. Preciso ser corajoso para hoje começar a falar do que salvação, na maioria das vezes, não é o que nós estamos a viver. Não é. E eu tenho que denunciar isso. Não é.
Um país que não é livre. Pessoas que têm mais necessidade do que alegria. Isso não é viver salvação. Salvação não é ir morar no céu. Salvação é viver o reino de Deus aqui na terra. Eu amo ser espiritual. Aliás, isso é mais ser espiritual do que ser do que outra coisa. O nosso querido e amado, na altura, monge Martinho Lutero, um homem que se incomodou por muito tempo com a Igreja Católica, pelo seu sistema de ensino, e ele não se contentou, e ele foi fundo quando ele descobriu o que realmente era salvação. A salvação era conhecer Deus pela fé. Não era um sistema. E ele foi perseguido por isso. Ele pagou um preço por isso. O interessante é que quando ele se rebela contra isso, ele protesta. Por isso é que é reforma protestante. Por isso que nós somos protestantes. Nós estamos a protestar. E ele faz aquelas 95 teses que... Se um dia alguém aqui colocar por aqui as suas teses aí. Então, e ele começa uma revolução terrível. Ok, Martinho Lutero sai do sistema do catolicismo e começa uma outra dinâmica espiritual. Veja que por muitos anos ele era um monge sério, que abriu mão da sua vida. E depois que ele sai desse sistema, sabe qual é a coisa que ele faz? Sabe qual é, pastor? Ele se apaixona. Ele gosta de uma mulher. Por isso é que, vamos dizer assim, se desviou. É por isso. Ele se apaixona. Ele começa a acessar aquilo que realmente Deus fez. Ele deixa de se privar. Deixa de ter medo. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E quando ele se apaixona, ele começa a experimentar o que é cuidar de alguém. Emocionalmente, fisicamente. E quando ele se apaixona, sabe o que ele faz? Ele casa com ela. Martinho Lutero casou. E quando ele casa, depois de pouco mais de 2 anos, se levanta de novo uma investida contra ele. De que está vendo esse homem? Ele agora é um pecador. Ele agora já não está mais salvo. Porque ele não é mais santo, porque ele casou. E Martinho Lutero escreve nos seus diários, fala assim, olha, 1 ano de casado me santificou muito mais do que não sei quantos anos de monge. Porque cuidar de alguém é um checkmate. Vai trabalhar as verdadeiras motivações do seu coração. 1 ano de casado me santificou muito mais do que todos esses anos de monge. Isso é que entendeu salvação. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Eu creio que Deus eu creio que eu não tenho perdido meu tempo tentando trabalhar em vocês uma transformação de mentalidade. Ao mesmo tempo que nós amamos a unção de Deus, amamos o poder de Deus, amamos as coisas espirituais, mas se nós começamos a ter medo das conquistas físicas e materiais, isso pode indicar que você está
com uma visão distorcida sobre salvação. Por isso, salvação é hoje você sai daqui e fala assim: amanhã vou começar um negócio. Salvação é você hoje sair daqui e falar assim: amanhã vou me cuidar melhor. Amanhã vou cuidar melhor da minha saúde. Salvação é hoje você sair daqui e falar assim: amanhã vou organizar a minha empresa. Porque isso é glorificar Deus. Isso é experimentar Deus na sua totalidade. Porque quando Deus fez o Éden, a Bíblia vai dizer que por não ter homem ainda para lavrar a terra, um vapor subia da terra. Mas quando fez o Adão, disse: olha, cuida desse jardim, trabalhe. Trabalhar não é maldição, trabalhar é salvação. E quando eles pecam, quando Adão peca, e Deus tem que tirar ele do jardim e manda embora, Deus fez isso por amor. Quando Deus manda Adão, disse: olha, filho, você vai ter que trabalhar mais, porque talvez no trabalho você vai se quebrantar mais. Tem dias que eu saio daqui cansado, 21 horas, 22 horas, estou aqui, estou trabalhando. Ontem fiquei aqui e eu saio daqui exausto, e eu me sinto um homem completo. Por isso é que Paulo falou: aquele que não trabalhar também não coma. This is salvation. This is salvation. Aquele que não governar, que também não coma, não usufrua. Salvação é nós começamos a arregaçar as mangas e sermos criativos. A salvação tem que afetar a nossa criatividade. Alguém que está me entendendo essa noite? Salvação é não se conformar. Salvação é todos os dias, todos os domingos, Naná pegar embora os galetes dela e colocar aí: this is salvation. Salvação é todos os dias. E ainda, na minha opinião, na minha crença, ainda está a pecar. O líder bravo ainda está a pecar. Porque já era tempo de ter a maior clínica desse país de gastro. Ia falar, morar, gastronomia. Na minha opinião, viver a plenitude do que Deus quer era Ele abrir a maior clínica, ter os melhores associados, porque isso exalta ao Senhor. Eu já fui cuidado assim por Ele na clínica. Quantas pessoas poderiam vir e receberem soluções por intermédio de tudo que Deus colocou na mão dele. Quando você deixa de fazer o que realmente você tem que fazer, você está pecando contra Deus. Salvação não é desistir das coisas para ficar no monte e jejuar. Isso não é salvação. Salvação não é fugir de trabalhar. Salvação é estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. É salvação isso. Quando você começa a se incomodar com o teu
estado e entender que tem que me levantar. Tem que me levantar, tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, tem que não sei o quê. Yes. Diga-me comigo. E para nós hoje, só lembrando, você que quer fazer a escola de libertação, a próxima turma, está algo muito sério, muito importante. Então procura a pastora Luísa. Você que já fez, faça a escola, repita a escola. Isso vai ser um divisor de águas na sua vida, nessa estação que você está vivendo. Então, realmente eu lhe encorajo você a fazer a escola. Então, nós falamos na semana passada, e eu falei sobre a definição de salvação no original do sozo. Porque sozo é tudo isso que nós falamos, porque ela vai dizer, ela vai significar o seguinte: sozo é a palavra vem do original grego, que significa cura, proteção, provisão, libertação e aperfeiçoamento. Hoje estou a transpirar hoje. Está a cheirar bem, Aminata. Esse aqui, está a cheirar bem. Então, nós vimos, veja só, sozo, que é salvação no original, olha a definição dela. Fora a questão de ser livre do pecado, ou ir para o céu, olha só o que ela, a raiz dela, cura. Então, a vida nos leva a querer compreender como normalidade está doente. Consegue entender? Mas no original, sozo é você reivindicar o teu bem-estar. Se você realmente foi salvo por Deus, salvação está fluindo em você, você tem essa mentalidade. Você reivindica um bem-estar, até emocional e físico, porque sozo é cura. Sozo é proteção. Uma vida protegida. Nós estamos numa sociedade violenta, ora em volta que não, o gatuno entrou em casa, assaltou, matou. Percebe que, por isso é que sozo já previa isso. Então, olha, você vai ser protegido. Sozo é provisão. Provisão é ter recursos. É quando Deus acaba por nos dar o que realmente nós precisamos. Diga-me comigo. Sozo é libertação. E sozo é aperfeiçoamento. Então, semana passada vimos sobre o quê? E quê? E cura. Tanto que, inclusive, algumas pessoas, semana passada, experimentaram cura. Nós oramos aqui. Nós sentimos o poder de Deus semana passada aqui. Então, quando você começa mesmo a tomar posse, algo acontece mesmo. E hoje, para nós nos aprofundarmos um pouco mais, quero falar do terceiro ponto. Sozo é libertação. Sozo é libertação. Diga libertação. E aqui, embora não querendo, mesmo que vão me ralhar depois, pastora Luísa e pastora Elga, eu sei que vão me ralhar, mas vou ter que falar,
Porque eu não posso falar de libertação num aspecto que não é como igual o da escola de libertação. Tenho que falar assim, não tem como. Porque é nesse tipo de libertação que eu entendo que nós precisamos como país. Então aqui, eu quero te dizer que uma das coisas que você vai alcançar na salvação, que não é de ir morar no céu apenas, é uma libertação. E aqui eu quero dizer, libertação não é expulsão de demônios. A sozo que ele está querendo dizer não é de libertar demônios. É uma libertação de mudanças, de sistemas que te aprisionam. Ah, você não está entendendo isso nessa noite. Oh, yes. Você pode ser uma pessoa muito interessante por fora, mas que por dentro, se calhar, há muitas prisões dentro da pessoa. Então aqui quero falar rapidamente sobre a libertação que a Sozo nos garante. Não é uma libertação de campanhas. É uma bênção fazer campanhas. É uma bênção fazer um voto. Mas isso não é libertação. Existe a expulsão de demônios e existe a libertação. E o original não está a falar de expulsar demônios, está a falar sobre transformação. Diga-me comigo. Então, o que é libertação que nós precisamos experimentar no original aqui? Então, eu quero te levar em alguns textos que vão poder te ajudar. Rapidamente, 2 textos que para nós fazermos essa comparação. Na escola, eu dou mais exemplos, mais provas sobre a diferença destes 2 ambientes de libertação e expulsão. Então, aqui, até estamos já também quase na hora, mas só para você ter uma noção, qualquer coisa, vai para a escola, daqui a uma semana. Então, abre lá comigo. Abre lá comigo em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Aleluia. Quero louvar a Deus pelo esforço que você... Nós estamos aqui embora assim, a coisa. Você não tem noção do esforço que o Caetano está fazendo lá atrás, para poder ter esse som aqui. Então, quero agradecer ao Caetano por esse esforço que está fazendo ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, Marcos 5, quem já só diga amém. A partir do versículo 1, tem aqui a história do endemoniado gadareno. Veja só. Vai dizer assim: chegaram ao outro lado do mar e à província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro num dos sepulcros, um homem possesso de quê? De espíritos imundos. Esse rapaz estava endemoniado. Então tem gente que até está endemoniado, mas que não manifesta, mas tem gente que acaba por manifestar. Amém? O qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não podiam prender. Está falando de prisões mesmo, de ferros mesmo. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços. Já viu alguém que está quebrar ferro? Está a partir tudo. Nada conseguia lhe deter, nada.
foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Veja, ele estava se ferindo. A Bíblia deixa anotado essa parte ali, ferindo-se, feridas. Pessoas que não estão se ferindo, andando em lugares escuros, que não conseguem se livrar, estão a se ferir. Ambientes de promiscuidade, masturbação, pornografia, está se ferindo. Abusos, roubos, mentiras, está se ferindo, ferindo-se a si mesmo. Quando ele viu Jesus, de longe correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus disse o quê? Out! Jesus, ele exerceu uma autoridade ali. Sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos. Então, na verdade, aqui é o contexto de que um abismo chama o outro abismo. Esse rapaz começou a entrar num campo sem saída. Se tornou um abismo, uma legião. E você sabe, já contei aqui, legião era um número de soldados que iria de 2.000 a 6.000 soldados. Então, indica que nesse homem havia pelo menos 6.000 demônios. O que faz uma pessoa chegar a esse nível de possessão? São pactos, são votos, são alianças, pactos geracionais, dos bisavós, dos avós, dos pais. Porque Deus falou: e visitarei a maldade dos pais nos filhos. E rogou-lhe muito que não os visse, não os enviasse para fora daquela região. Ora, pastava ali uma manada de porcos, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, até parece que era mesmo profético, que representava o número de demônios que havia no homem, se afogaram no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, o quê? Assentado e vestido. Aquele rapaz que ontem estava completamente endemoniado, preso, praticamente era um inválido, marginal. Agora, hoje, depois de um processo com Jesus, estava livre, inclusive se vestiu, se assentou, tentando começar a planejar a vida. Vestido em perfeito juízo. A moral havia voltado. Uma pessoa moral e não imoral, que tem juízo, que pensa antes de fazer as coisas. Eu que está aqui,
E aí, e temeram. Eles temeram com tamanha mudança naquele rapaz. Tamanha mudança. Os que tinham visto isso, contaram-lhe ao que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Então o endemoniado, depois do que lhe aconteceu, agora estava a pedir para Jesus: olha, deixa eu ir com você. Deixa eu viajar com você. Deixa eu viver o ministério com você. Honestamente, se há uma pessoa que eu quero aqui na igreja, é alguém que fala assim: pastor, vou ficar aqui como teu obreiro de manhã até a noite. São esses que eu quero. Porque vocês todos são todos pecadores, abandonam a igreja, vão nos vossos trabalhos. Ninguém aqui faz aqui trabalho aqui na igreja. Mas esse aqui se prontificou. Jesus, vou trabalhar para você. Vou estar no ministério. Yes. É uma bênção, sim ou não? Porque é chato toda hora o líder correr atrás da pessoa, pedir favor. Não é muito bom. Mas esse rapaz falou: não, eu vou me prontificar. Trabalhar com você. Jesus tem que falar: vem. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que aconteceu com você. O primeiro aspecto da libertação, eu disse que há muita diferença entre expulsão e libertação. Pode haver uma libertação sem haver expulsão. E é o que eu amo muito. Como pode haver uma expulsão sem nunca ter havido libertação. E o que mais acontece nos nossos dias são expulsões sem a pessoa experimentar libertação. Porque confundimos libertação com oração, com sai. Essa é a primeira aula lá da escola de libertação. O negócio está alto nível. E isso assenta as pessoas. Entender o que está realmente acontecendo com você. E qual é o processo que sai de uma pessoa num estado pecaminoso, de pecado, a um estado de possessão? Essa é a primeira aula. Porque é um processo. Então, Jesus está vindo, está entrando em Gadara, para nós começarmos a encerrar, e sai-lhe ao encontro um jovem, possesso. E a primeira coisa que Jesus faz é: quem é você? Somos legião. Porque somos muitos. Sai dele! O demônio sai. Isso é o quê? Libertação ou expulsão? Expulsão. Jesus não liberta o jovem. Os demônios saem. Porque os demônios sempre vão sair. Sempre que num lugar houver uma voz de comando para que demônios deixem um lugar que estavam a explorar, eles vão obedecer. Porque eles não obedecem a nós, eles obedecem o nome de Jesus. Isso aqui é a primeira lição que você tem que ter na vida. Não precisa ter medo de expulsar demônio. Eles sempre vão obedecer. Demônio não mata. Quer dizer, depende, né? Vai te apanhar sozinho. Vai te pegar mesmo. Não é tua que deu surra naqueles filhos lá em Atos. Então, pronto. Mas, no geral, demônio não faz muita confusão. Ele tem que sair. Então, pode expulsar demônios, normal.
Jesus. É que é muita coisa que precisa te falar para fazer você se sentir, sim, senhora. Grande ensinamento. Então ele expulsa o demônio. E o demônio sai. Mas o fato do demônio sair não quer dizer que a pessoa está liberta. Esse é um ensino fundamental na igreja. Tanto que diz assim: o demônio saindo vai por lugares áridos, procurando aonde ficar, não encontrando. Como eu gostaria que essa parte não tivesse na Bíblia, mas está. Como eu adoraria que isso não tivesse escrito aí na Bíblia, mas está. Está assim, voltando, eles vêm com mais 7 altamente perigosos. Como é que conseguem acessar de novo? Porque vocês estão a confundir libertação com expulsão. Encontrando a casa vazia, eles entram e eles dominam e falam assim: e eu vos garanto, e eu vos atesto que o estado dessa pessoa será pior que o do primeiro. Por isso que eu falei, tenho que ensinar. Tenho que ensinar. Talvez aqui vai ter mais alunos que vão continuar. Então, ele sai, o demônio sai. Jesus entra para a cidade, o rapaz está lá perfeito, só está perfeito. Às vezes nós estamos aqui no culto, uma benção, aleluia. Mas ainda tem coisas que Deus espera que você resolva na tua vida. Ainda tem dívidas que você precisa sanar. Dívidas emocionais, dívidas com autoridades, coisas assim com você mesmo. Deus só está à espera. É uma bênção estar aqui. Aleluia. Oh, amém. Amém, irmão. Amém. Não estamos a te impedir de fazer isso. Mas vai ter que voltar e consertar essas coisas. Porque os demônios agem por legalidade. E aí Jesus está a sair da cidade. Ele vê Jesus a sair, ele corre lá. Jesus, Jesus, Jesus. Epa, estou bem. Quero muito te agradecer. E a melhor forma de eu te agradecer é eu ir com você. Ir com Jesus é esquecer do passado. Ir com Jesus é abandonar, quer dizer, o passado. Mas muitas das vezes é fuga. Muitas das vezes, andar com Jesus é um subterfúgio que a pessoa está a usar. É uma forma de não enfrentar realmente as suas dívidas. Pessoa engravidou lá fora, não assume a criança, está lá fazendo as coisas, feriu pessoas. Agora, num convitezinho de um amigo na igreja, veio na igreja e se sensibilizou. O que Deus espera é que você não se esconda aqui. Agora é que você vá lá e assuma as coisas. A libertação, aqui foi sua expulsão. Lá é libertação. Por isso que Jesus fala assim: não. Não. Se ele é o mestre que queria muitos discípulos, por que está recusando um? Porque ele discerniu que ele poderia usar aquilo como um subterfúgio. Veja como ele fala: volta para a tua casa, família. Ou seja, normalmente é ali onde está o problema que fez com que ele ficasse possesso daquela forma.
Ninguém moraria no cemitério assim à toa. Alguma coisa o empurrou para lá. Ou rejeição, ou problemas mal resolvidos com os pais, ou até mesmo com algum tipo de parceiro. E você pode estar na igreja, mas se não resolver essas coisas, você não alcançou a sozo de Deus. Eu vos amo muito. Vamos parar por aqui. Chega já. É um privilégio ter vocês na minha vida. Obrigado por serem discípulos. Que eu também tenho notado que nesses últimos tempos têm se tornado muito vulneráveis a serem transformados por Deus. Podia aqui falar mais argumentos sobre essa cultura de libertação, que não tem nada a ver com a expulsão de demônios. Então ali Jesus, literalmente, empurrando a pessoa para casa, está lhe empurrando para consertar de uma vez essas coisas. Isso é libertação. Isso é libertação. E outros casos que há libertação, mas não há expulsão. Quando ele expulsa, inclusive, por exemplo, o demônio que estava no filho do Senhor, que ficava a se rebolar, quase que ele mata. Aí não teve libertação, é só expulsão. Saiu. Mas você não vê Jesus falar, agora vamos fazer. Não. Então pode haver expulsão, mas como o mais importante é libertação. E é essa libertação que a Sozo está a falar. Sozo. Que não haja em vocês nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Quais são as coisas que você foge? Até mesmo de encarar. Quais são as pessoas que quando você pensa ou lhes vê, te paralisa? É isso que você tem que resolver. A tua vida com Deus não vai avançar enquanto você não tem que encarar isso aí. Ninguém pode nos prender. Nem parceiros, nem marido, nem mulher, nem pais. E muito mais. Um abusador. Principalmente pessoas que foram abusadas. Eles são aprisionados por essas pessoas. Então, ficam na igreja, mas não estão bem, nunca avançam. Por quê? Porque há grilhões, cadeias dentro delas. This is deliverance. Estar completamente livre. Como ele fala, vai. Você está livre, vai. Não faz mais, não pecar mais. Você foi desatada. Para quem Jesus falou isso? Para nós encerrarmos. Para a mulher adúltera. Mas olha o processo dela. Aí você vê Jesus a falar, sai demônio, sai! Você vê Jesus a falar isso? Depois vocês, João 8, anota aí, lê em casa, João 8, que ela, apanhada em adultério, é levada até Jesus. Na escola eu destrincho isso, aqui não posso falar muita coisa. Apanhada em adultério. Se foi apanhada, é porque não foi por livre espontânea vontade. Aí já começa a questão da libertação. Em algum momento Deus vai te expor. Em algum momento, libertação é você ser exposta. Vergonha, inclusive, faz parte da libertação. Passar por vergonha. E ela é colocada a Jesus, e já conhecemos a história. E Jesus fala, olha, aquele que não tem pecado, até a primeira pedra, e um por um iam saindo. Saindo todos. Jesus fala assim, então, onde é aqueles que te condenaram? Disse, não, foram embora. Eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais. Na escola, como já falei, eu destrincho o conteúdo disso. Para te mostrar o quanto que, mesmo sem Jesus ter dito, sai demônio,
essa mulher foi liberta de uma tal maneira que nunca mais fez isso. Eu acredito que tem que chegar um ponto na tua vida que você tem que sentir que você realmente está sendo desafiado por Deus a mudar. É aí que você está começando a experimentar a libertação. Não é a salvação de ir no céu. Essa é a salvação de você conquistar as bênçãos de Deus. Essa é a salvação de você entrar na terra que mana leite e mel. Tem tanta coisa boa que você está deixando de ter acesso aqui na terra. Talvez você não precisaria lutar muito para ter um investimento. Mas há um sistema que te autocondena. Tua vida imoral, teu sistema interior. E aí não é sai. Aí é você ser confrontado por Deus. Então vir na igreja não é o bastante. É nós começamos a mudar de verdade. Fique em pé em nome de Jesus. Amamos o Senhor, amamos Sua verdade, amamos Sua vontade. Quero louvar a Deus por cada discípulo que tem se alinhado com os planos da geração Church. Às vezes venho aqui extremamente cansado, mas de repente eu sou renovado. De repente eu começo a ver que os planos de Deus são maiores do que os meus. Que você começa a ver que os planos do Senhor são maiores do que os teus. Começa a falar isso para Deus. Diga, os planos do Senhor são maiores do que os meus. Os planos do Senhor são maiores do que os meus. Começa a orar nessa direção. Começa a profetizar, começa a confessar, começa a declarar. Aí na live, começa a declarar: os planos do Senhor são maiores do que os meus. Seus sonhos são maiores do que os meus. Seus sonhos são maiores do que os meus. Seus planos são maiores. 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 Começa a confessar, a declarar que você está experimentando uma libertação profunda, uma mudança de mentalidade, uma transformação, um renovar da mente, um renovar de cultura, de pensamentos, de ideais. Oh, yes. Quando nós vamos para o Pai, quando nós começamos a nos aproximar do Pai, nós começamos a perder todo o medo, começamos a ser envolvidos numa verdade forte que nos traz segurança. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A cura no colo de Deus, a libertação no colo de Deus, nas mãos de Deus. Quanto mais nos envolvemos, quanto mais nos deixamos ser visitados por Deus, há uma transformação. Até muitas vezes você nem vai perceber, mas a sua mente começa a mudar, a sua saúde começa a ser devolvida, seus pensamentos entram em equilíbrio. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a profetizar: Senhor, os teus planos são maiores do que os meus. Seus sonhos são maiores. Seus sonhos são maiores. Seus sonhos são maiores. E eu aceito, sim, aceito ser, sim, aceito ser tratada. Aceito ser tratado, Senhor. The Bible says, tudo que vocês tocarem vos será dado como herança. Tudo que onde vocês colocarem a planta de vossos pés vos será dado como herança.
Começa a declarar que onde você tocar, onde você pisar, onde você enxergar, você vai ter como herança. Deus vai fazer você acessar essas coisas, acessar a honra, acessar a dupla honra, acessar o respeito, acessar a admiração, a saúde. Oh, mighty Jesus! Aleluia, quero ouvir um clamor nessa noite. Quero ouvir um clamor nessa noite. Erga a sua voz a Ele. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, erga a sua voz nessa noite. Fale com Deus, fale com Deus. Comece a declarar um novo tempo na sua vida. Um novo tempo na sua vida. Um novo tempo na sua vida. Uma atmosfera, um teto agradável. Um teto, uma cobertura forte. Uma cobertura de santidade. Uma cobertura forte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que você nunca saia dos pés de Jesus. Que você nunca saia da comunhão dos irmãos. Que você nunca deixe de congregar. Que você nunca deixe. Que não seja um peso vir à igreja. Que não seja um peso estar aqui no culto. Mas que seja o teu maior prazer. Assim como Davi disse: é meu prazer estar na casa do Senhor. Isso só é possível para pessoas saudáveis. Isso só é possível para pessoas que estão bem com Deus. Oh, thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Há coisas que nós não iremos brigar, não iremos lutar para ter. É só entender, é só mudar a mentalidade, é só fazer esse change, é só você realmente alterar. As coisas virão ao teu encontro. As bênçãos correrão até você. Comece a declarar: as bênçãos correrão até mim. Fale: as bênçãos virão até mim. Alguém confesse e diga assim: as bênçãos virão até mim. As bênçãos me acompanharão. As bênçãos me acompanharão. As bênçãos correrão atrás de mim. As bênçãos me alcançarão. As bênçãos me alcançarão. Aleluia. 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 As bênçãos me alcançarão. Honramos o Senhor nessa noite. Honramos o Senhor. Honramos o Senhor. Honramos o Senhor. Exaltamos o nome dEle. Proclamamos eles em todos os lugares. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira na sua vida. Em nome de Jesus, eu continuo a invocar e a profetizar que você vai engravidar, você vai gestar. Você que não faz filhos, estou liberando uma palavra nessa noite. Uma palavra de milagre na sua vida. Que o seu ventre esteja preparado, fértil, no nome de Jesus. Você verá o fruto do seu ventre. Eu ordeno isso agora em tua vida, em nome de Jesus. Toda sequidão no seu útero, toda anomalia, comece a ouvir a voz de Jesus e comece a obedecer. E sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Aí na live, aqui dentro, em nome de Jesus. Receba agora milagre em nome de Jesus. Quero declarar e ordenar uma bênção de casamentos. Casamentos virão em nome de Jesus. Me ajude a profetizar. Me ajude a declarar nessa noite. Eu declaro: mulheres serão felizes, homens serão felizes. Eu oro para o casamento, uma unção de casamento. Em nome de Jesus, eu declaro e oro por empregos, uma unção de portas abertas, uma unção de negócios. No nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Uma unção de começar empresa, começar negócios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por uma base agradável. Todo negócio que está a morrer, receba agora vida em nome de Jesus. Todo negócio que está a morrer, receba vida agora em nome de Jesus. Todo negócio que está à falência,
Volte a viver em nome de Jesus. 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 In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Eu declaro que tudo que você tocar e pegar, onde você está, o que você faz, seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Se você crê, grita amém, eu recebo. Se você diga amém, eu recebo. Aleluia! Obrigado, Senhor. Vai tomando posto da sua bênção, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queremos ofertar nesse momento. Sai do seu lugar. Pega a sua oferta. Pega o seu envelope. Isso também é libertação. Ofertar também é libertação. Eu disse que às vezes nós só estamos aprisionados nesse sistema de igreja, mas nós não estamos libertos por dentro. Temos medo de confiar, temos medo de lançar, temos medo de dar. Deus não está dizendo se é pouco ou se é muito. Deus está dizendo que participa. Seja livre do medo de não ter amanhã. Como você vai ter se você não confia em Deus? Então que você dê o melhor para Deus. Já temos que passar, já passou da hora de você ter medo de investir na casa do Senhor. Se é uma casa que tem te abençoado muito, você tem que fazer isso. Se é um ambiente que é importante para a tua vida, se a geração church é importante para a tua vida. Por muito tempo eu até tive muito constrangimento, até vergonha de falar essas coisas, mas é pecado da minha parte. Se nós temos te abençoado muito, você precisa participar disso, precisa estar junto, precisa contribuir, dá o teu melhor, porque essa é a casa que tem tornado você uma nova pessoa, uma outra pessoa. Então dê com alegria, faça com amor, cuide da casa do Senhor, por meio da tua oferta e do seu dízimo. E que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Quero orar. Levante o seu envelope. Vamos ficar em pé e levante o seu envelope. Queremos orar, abençoar em nome de Jesus. Pai, nós honramos o Senhor com os nossos bens nessa hora. Obrigado pelo privilégio de podermos ofertar e lançar na tua obra. Sabemos o quanto o Senhor tem nos desafiado a cuidarmos da tua casa. E nós queremos fazer isso com muito amor, Pai. Por isso quero abençoar cada ofertante, cada filho, obreiro que tem compreendido a visão. O Senhor possa abençoar, abre as portas, Senhor. Opera milagres, dê livramento, Senhor. Honre, Senhor, essas pessoas para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem trazer no altar e faça a sua oração em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Faça isso. Pastor, quero fazer uma oferta especial para a igreja, quero dar alguma coisa. Então procura a pastora Elga. Toda ajuda especial que você sente a vez de fazer, porque às vezes muitos sentem isso no coração. Como nós quase que não temos essa cultura de falar, agora estamos a entender que é importante isso. Então, pastor, quero abençoar, quero fazer alguma coisa. Com quem que eu posso realmente ter pessoalmente? Procura a pastora Elga, procura o pastor líder Bravo. Então, você pode falar com outras pessoas e exponha. Quero abençoar X, quero dar isso para a igreja. A igreja precisa acolher muitas coisas. Muitas coisas. Diga-me comigo. Então é isso.
Que Deus te abençoe, que você continue vendo resultados em tua vida. Amém? Deus abençoe. Levante as suas mãos, que eu te abençoe para você já ir para casa. Temos culto amanhã de mulheres? Online. Amanhã está um culto de mulheres online. Deus abençoe. Não sei, coisa dos homens, como é que é? Sexta-feira. A que horas mesmo aqui? A que horas? Sexta-feira aqui, homens, a mesa com o pastor. Sexta-feira teremos a mesa aqui com o pastor. Homens, 18 horas, 18h30 aqui com o pastor à mesa. Um tempo só nosso, discipulado. Você não pode ficar, não pode ficar fraco. Estamos a lutar para o homem não ficar fraco. Continuar a orar, continuar a cuidar da casa, da sua casa. Então, estamos fazendo o máximo. O homem não pode ficar fraco. Então, 18h30, sexta-feira aqui, estamos aqui para um tempo, uma mesa, conforme já fizemos nos 40 dias. Amém? Vai para a tua casa. Não peques mais. Estou brincando, mas um bom descanso. Uma boa noite. Dê carona a alguém. Não fofoca mais no carro. Guarde o teu coração. Tem mesmo gente que ainda tem tempo de entrar no carro, começar a fofocar. Daqui até mesmo em casa. Não faz isso. Guarde o seu coração. Deixa a unção continuar a fluir em você. Amém? Um bom descanso. Domingo estamos aqui. Traga pessoas, convidados. É muito importante. Tá bom? Então não deixe de trazer convidados domingo aqui na casa do Senhor. Amém? Dê um abraço a alguém. Tchau, tchau. Aí na live. Um grande beijo. Deus te abençoe. Nos vemos domingo. Tchau, tchau. Vão se preparando. Creio que próximo mês. Esquecemos de falar no domingo. Nosso Koinonia Mais, que é o nosso tempo de comunhão com toda a igreja. A administração ainda está a ver o lugar, mas eu com certeza domingo irão dar as informações onde poderá ser o valor que vocês vão poder pagar, mas não deixe de participar no Koinonia Mais. É um tempo bom de descanso, de muito amor, conhecer pessoas, jogar, um tempo de realmente de relaxar, amém? Então vai ser bom, tá bom? Domingo vamos dar mais informação, mas esse mês, último sábado desse mês, Koinonia Mais, ok? Tchau, tchau, Deus abençoe, amo vocês, até domingo, tchau, tchau.